Então estamos aqui agora de volta para a gente poder entender, como eu disse a vocês, os conceitos gerais do direito previdenciário. É claro que até aqui nós já abordamos muito dos conceitos gerais, né? Eu já disse a vocês que eu gosto muito de dividir o direito previdenciário, assim como o direito civil e o direito penal, em parte geral e parte especial. Parte especial são os benefícios previdenciários. Parte geral são todos os conceitos que nós vimos até aqui. A classificação dos segurados, a inscrição, filiação, a classificação dos dependentes, né? Tudo que nós precisamos entender nessa parte inicial. Mas nos falta agora entender os conceitos gerais, essenciais, dessas regras gerais do direito previdenciário, tá? E quais são esses conceitos gerais? O primeiro conceito geral, que é fundamental que vocês entendam, é o da manutenção e da perda da qualidade desse segurado. Vocês já entenderam como que a figura dos segurados obrigatórios e do segurado facultativo surge no direito previdenciário, mas agora vocês precisam entender de que maneira que essa qualidade de segurado que surge com a filiação, ela se mantém e de que maneira que ela pode se perder. A manutenção e perda da qualidade de segurado, a gente verifica o estudo dela, das hipóteses que nos explicam o que é a manutenção e perda da qualidade de segurado, lá no artigo 13 do Decreto 3.048, tá? Lá no Regulamento da Previdência Social. E nós temos uma relação estreita aí com o conceito de período de graça. Você não vai encontrar na lei previdenciária essa expressão, período de graça, pelo menos não na lei 8.213 e não no decreto 3.048. Você pode encontrar nas normas regulamentares do INSS, que não importa muito para o teu concurso, é mais às vezes para você entender e explicar. Eu vou recorrer nessa parte a alguns trechos dessas normas regulamentares, porque elas são muito boas para explicar certos conceitos, mas não é um estudo que você precisa fazer com base em lei seca, tá? Mas você vai acabar usando muito depois no exercício da tua profissão. Então, o período de graça, ele tem ali uma relação, ele é a expressão dessa parte do direito previdenciário, que é a manutenção e perda da qualidade de segurado. E o próprio nome período de graça já nos induz a sua explicação, já nos dá a sua explicação, né? Nós vimos que a contributividade é o elemento nuclear da filiação do segurado, né? Sem contribuição previdenciária, não há como a gente entender que existe uma relação jurídica entre segurado e previdência. Tem que pagar, né? Tem que ter contribuição. Não existe um seguro sem pagamento, né, dos valores que te dão a cobertura do seguro. Sempre lembre disso. A Previdência é um seguro, né? O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então não dá para a gente manter o nosso seguro previdenciário sem o pagamento das respectivas contribuições. Só que a lei, ela dá uma exceção, ela dá uma ressalva a essa contributividade. É o período de graça. E o período de graça, ele está disposto lá no Decreto 3.048, no artigo 13, que eu falei para vocês. E isso é muito frequente, tá, pessoal? Muito, muito recorrente nos processos judiciais. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser cobrado na prova de vocês. Então, o artigo 13, lá do Decreto 3.048, ele nos dá algumas hipóteses. São 6 hipóteses, tá, de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições. É o período de graça. Então, a primeira hipótese que nós temos é quando o segurado está recebendo um benefício previdenciário. Então, um determinado segurado que está recebendo, por exemplo, um auxílio por incapacidade temporária, ele, independentemente de contribuições, ele vai manter a qualidade de segurado dele, sem limite de prazo. Então, não importa quanto tempo ele vai receber esse benefício por incapacidade, ele vai manter ali
a qualidade de segurado. O que isso significa? Significa que se ele falecer, por exemplo, ele vai gerar pensão por morte para os seus dependentes. Agora, há uma ressalva muito, muito importante que certamente vai ser explorada e já está sendo explorada nas provas. Com o decreto 10.410 de 2020, que nós sabemos que alterou várias partes ali do decreto 3.048, foi retirado o auxílio acidente dessa regra geral de que se mantenha a qualidade de segurado quem está recebendo o benefício. O auxílio acidente é uma espécie de benefício previdenciário. E antes dessa alteração do decreto 10.410, quem recebia auxílio acidente poderia manter a qualidade de segurado. Mas realmente não fazia muito sentido, porque o auxílio acidente ele é um benefício previdenciário indenizatório. Ele não é um benefício previdenciário substitutivo da renda do trabalhador, né? Quem recebe auxílio acidente pode, inclusive, continuar a trabalhar, que não vai ter nenhum impedimento. Ele não vai perder o auxílio acidente se ele continuar a trabalhar, porque ele é indenizatório. E ele pode ser, inclusive, inferior ao salário mínimo por isso. Como ele não substitui a renda do trabalhador, ele não entra lá naquela regra constitucional do artigo 201, parágrafo 2º, que nos dá ali um escudo de que os benefícios previdenciários não podem ser inferiores ao salário mínimo, desde que ele seja substitutivo da renda, do salário de contribuição, da renda do trabalhador. Essa é uma regra constitucional. Então, quando a gente fala de benefício indenizatório, ele pode ser inferior ao salário mínimo. E essa é a situação do auxílio acidente. Então, na medida em que o auxílio acidente é indenizatório e não impede que o trabalhador possa continuar trabalhando, se ele pode continuar trabalhando, ele pode manter a sua qualidade de segurado pelo trabalho e não pelo benefício previdenciário. Ele não está excluído totalmente de uma, digamos, uma chance de se filiar à Previdência, né? Ele pode, inclusive, ser segurado facultativo, usando o valor que ele recebe do auxílio acidente para pagar as contribuições de segurado facultativo, talvez no plano simplificado de previdência, se for um segurado facultativo de baixa renda. Então essa é a primeira hipótese, que a percepção mais importante é essa. Qualquer benefício previdenciário vai gerar a manutenção da qualidade de segurado. Tá? Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, sem limite de prazo, o segurado que estiver em gozo do benefício. É o segurado, tá? Aquele dependente que recebe uma pensão por morte, é óbvio que ele não tem qualidade de segurado. Ele tem a qualidade de dependente. Ele recebe a pensão por morte. Ele pode receber um auxílio reclusão. Esse dispositivo aqui é voltado para o segurado que estiver em gozo de benefício. Qualquer benefício, menos o auxílio acidente. O auxílio acidente, a partir de 1º de julho de 2020, não garante a manutenção da qualidade de segurado. Como que ele vai manter? Ou ele vai estar trabalhando, ou ele vai se filiar como segurado facultativo, tá? Então, sem limite de prazo. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese de período de graça é quando há a ruptura ali da filiação, do contato do segurado ou do trabalhador com a Previdência. E quando que há essa ruptura? Ora, quando há a cessação das contribuições, seja por uma demissão ou por qualquer causa que impeça ele de contribuir, né? Enfim, se for um contribuinte individual, autônomo, esteja sem trabalho, enfim. Se houver a cessação das contribuições, haverá um período de graça. Então, se ele for rompeu o vínculo empregatício dele, ou não conseguiu mais nenhum trabalho como contribuinte individual, se houver a cessação das contribuições, tá? Ele entra num período de graça de 12 meses. Ele tem 12 meses ali que ele pode ficar sem pagar nada e mesmo assim vai estar totalmente coberto pela Previdência Social. Essa hipótese de 12 meses após a cessação das contribuições também acontece na cessação de um determinado benefício previdenciário, que é o benefício por incapacidade. Então, se o sujeito
estava recebendo um auxílio por incapacidade temporária, não importa quanto tempo foi, se foi de 1 mês, 2 meses, 1 ano, não importa, tá? Assim que cessar esse benefício por incapacidade temporária, ele entra num período de graça de 12 meses após a cessação. Essa é a hipótese mais clássica, digamos assim, mais comum, tá bom? 12 meses após a cessação. É importante perceber, entretanto, que nessa regra tem uma exceção em relação a um determinado segurado. Todos os segurados obrigatórios, eles entram na regra ali de que, cessando a contribuição que eles estavam fazendo, seja qual for a espécie deles, segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, tá? Até mesmo segurado especial, a meu ver, eles entram nos 12 meses de período de graça. Mas o segurado facultativo não tem esse tempo tão extenso. O segurado facultativo tem uma regra específica. Ele tem apenas 6 meses. O segurado facultativo não tem muita vantagem, digamos assim, né? No quadro de regras do regime geral de previdência social. É óbvio que já é uma super vantagem ele poder se filiar, porque ele não tem atividade remunerada, então a norma permitiu que ele tenha proteção previdenciária mesmo assim, porque o pressuposto básico da filiação é a atividade remunerada, né? Então ele tem várias características ali desse tratamento diferentes, né, no regramento comparado com os segurados obrigatórios. Então, regra geral, qualquer segurado obrigatório que tenha a cessação das contribuições entra no período de 12 meses de período de graça. Mas o segurado facultativo são só a metade, é só a metade. 6 meses, tá? 6 meses. Agora, os 12 meses que nós temos em relação à cessação do benefício por incapacidade, aí a gente pode aplicar para o segurado facultativo, tá? O segurado facultativo ele tem uma restrição apenas após a cessação das contribuições dele. Agora, que é diferente, 6 meses e não 12 meses. Agora, se ele entra num auxílio por incapacidade temporária, ele também tem esse direito, após a cessação desse auxílio, ele entra na regra geral de 12 meses. Nesse ponto, a lei previdenciária não faz uma distinção em relação a ele, ok? Mais uma hipótese. Nós temos um período de graça de até 12 meses após o livramento para o segurado detido ou recluso. Uma norma muito polêmica, né? Porque dá a manutenção da qualidade de segurado a um trabalhador que, enfim, era um trabalhador e estava segurado à Previdência por isso, mas por algum motivo, por algum ato ilícito dele, foi preso, foi detido ou recluso. Se ele é preso, detido ou recluso quando ele era segurado ou quando estava ainda em período de graça de uma determinada filiação à Previdência, por exemplo, como segurado empregado, a norma nos dá uma proteção previdenciária para ele. Por isso que é polêmico, né? O segurado comete um crime e ele mantém a qualidade de segurado até 12 meses após o livramento, tá? Após o livramento. Professor, se ele foi preso e ele não tinha essa qualidade de segurado prévia, a doutrina nos orienta, tá? O professor João Batista Lazari, inclusive, nos orienta no sentido de que ele precisa ser segurado antes para incidir nessa causa de período de graça, nessa hipótese de período de graça, porque a lei fala até 12 meses após o livramento, o segurado. Significa que ele tem que ser segurado antes da detenção ou da reclusão dele. Se ele era segurado, seja porque estava contribuindo efetivamente no momento da reclusão ou da detenção, ou estava em período de graça, ele era segurado. Se ele era segurado, ele entra na prisão, na detenção ou na reclusão com essa condição jurídica. E aí incide a regra ali
da lei previdenciária que dá a ele a manutenção do período da qualidade segurado dele durante o cárcere e até 12 meses após o livramento. Tá? Agora, se ele não era segurado antes, ele entra no cárcere sem qualidade segurado e não dá para ele ter essa manutenção, esse período de graça de até 12 meses. Ou seja, ele não vai sair da prisão e vai ter ainda... Vamos imaginar que ele nunca tenha contribuído na vida dele, foi preso. Saiu da prisão, vai ter 12 meses de período de graça? Não vai ter, porque ele não era segurado antes. Se ele era segurado antes, ele entra nessa hipótese de período de graça. Se ele não era, não vai ter essa proteção, tá? Não vai ter essa proteção. Qual a proteção que ele pode ter se ele quiser? Ele pode ser segurado facultativo. O presidiário que trabalha ou não ali para diminuir a pena dele, mesmo que ele não trabalhe, ele pode se filiar como segurado facultativo, tá? Ele pode se filiar como segurado facultativo. Só que eu entendo que nessa situação como segurado facultativo, quando ele se filiou para ser segurado facultativo após a prisão, eu entendo que não entra nessa hipótese de período de graça de até 12 meses após o livramento, o segurado, detido ou recluso. Porque, volto a dizer, ele tem que ser segurado antes da prisão ou da detenção, tá? Mais uma situação aqui de período de graça. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. A mesma coisa em relação à observação anterior. Precisa ser segurado antes, tá? Antes da incorporação dele às Forças Armadas. Ele foi incorporado às Forças Armadas, vamos imaginar que ele foi para o serviço militar obrigatório, o alistamento militar obrigatório, aos 17, 18 anos, e ele era segurado já, era segurado empregado, por exemplo, tá? Ele vai manter a qualidade de segurado dele até 3 meses após o licenciamento dele. Assim que acabar o serviço militar obrigatório, ele tem 3 meses de período de graça. É muito curioso isso, né? Na hipótese anterior, a gente tem 12 meses de período de graça para quem foi preso. O sujeito foi preso, cometeu um crime, e para ser preso em regime fechado, detido ou recluso, né? Essa é uma hipótese importante ainda, tá? Porque após o livramento, o segurado detido ou recluso. A meu ver, isso tem que ser lido em um regime prisional de pena privativa de liberdade. Não dá para entender que isso se aplica para quem está sendo observado, cumprindo pena em monitoração eletrônica, por exemplo, né? Mas imaginem, ele tem 12 meses de período de graça. E quem serviu a pátria, foi incorporado às Forças Armadas, tem apenas 3 meses. É realmente, no mínimo, curiosa essa distinção normativa. A última hipótese é do segurado facultativo, que eu mencionei a vocês, que ele tem até 6 meses de período de graça após a cessação das contribuições. Tá? Agora, o que é importante ressaltar ainda em relação a esse período de graça é a questão que veio com a emenda 103 da exigência de contribuições previdenciárias não serem inferiores ao salário mínimo. Tá? Então, o contribuinte individual, por exemplo, ele tem que... o período de manutenção da qualidade segurado dele vai se iniciar no primeiro dia do mês subsequente ao da última contribuição dele, com valor igual ou superior ao salário mínimo. Então, aquela situação em que, após a cessação das contribuições, entra-se no período de graça de 12 meses, qual vai ser a contribuição que se vai se considerar para fins de iniciar essa contagem de 12 meses e entender que houve a cessação das contribuições? Vai ser a última contribuição com valor igual ou superior ao salário mínimo, tá? Igual ao salário mínimo. E com relação ao segurado empregado doméstico, a gente tem a presunção de recolhimento das contribuições, tá? Essa previsão aí do contribuinte individual é mais, vamos dizer,
é pior para ele, né? Porque ele é o próprio, ele que recolhe a sua própria contribuição. Então, a contagem do período de graça para o contribuinte individual vai considerar, nesse caso de cessação das contribuições, a última contribuição dele, mas não é qualquer contribuição. Tem que ser aquela contribuição com valor igual ou superior ao salário mínimo. E o segurado que receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, tá? Inferior ao salário mínimo, ele somente vai poder manter a qualidade de segurado dele se ele efetuar ajustes nas respectivas competências. E que ajustes são esses? A situação em que você verifica uma competência com recolhimento abaixo do mínimo, você pode tomar três medidas. Pode promover a complementação dessa contribuição, você pode utilizar o excedente de uma competência para outra que está inferior, ou pode fazer o agrupamento de contribuições, tá? E esse agrupamento de contribuições e a utilização do excedente, a gente tem que buscar sempre dentro do mesmo ano civil. Então você não pode buscar uma contribuição muito antiga para pegar o excedente dela e usar naquela recente, por exemplo, que foi inferior ao salário mínimo. Tem que ser sempre dentro do mesmo ano civil, ok? A complementação, ela pode ser feita a qualquer momento. Na verdade, tanto a complementação quanto a utilização do excedente, quanto o agrupamento, podem ser feitos a qualquer tempo, desde que no caso aí da utilização do excedente do agrupamento, você pegue competências situadas dentro do mesmo ano civil, tá? Então, se por acaso esse contribuinte individual que quer contar o seu período de graça tiver a sua última competência ali inferior ao salário mínimo, ele pode usar desse instrumento da lei previdenciária, que é a complementação, a utilização do excedente ou o agrupamento, com essas ressalvas aí que eu fiz para você, tá? Agora, uma lembrança importante dessa questão do segurado que ele mantém a qualidade de segurado ali, que mantém a qualidade de segurado que vai preso, e mantém essa qualidade de segurado durante a prisão, tem uma restrição na norma, de certa forma, tá? A gente fica um pouco assim impressionado com a manutenção da qualidade de segurado durante a prisão de alguém que cometeu um crime, né? Mas, de certa forma, tem uma restrição na lei, que é lá na leitura do artigo 80 da Lei 8.213, quando fala do auxílio-reclusão. Porque esse segurado ele vai poder gerar auxílio-reclusão, como nós sabemos, né? Os seus dependentes vão poder receber auxílio-reclusão. Mas esse auxílio-reclusão ele tem condições negativas, digamos, de procedibilidade, assim. Ele não vai poder gerar auxílio-reclusão se, ele gerando auxílio-reclusão, ele não vai poder ter nenhum outro benefício. Inclusive, após a medida provisória 871 de 2019, ficou expressamente vedada a concessão de auxílio por incapacidade temporária para o segurado preso em regime fechado. Para quem está em regime aberto ou semiaberto, não há problema, mas que está em regime fechado, ele não pode ter direito ao auxílio por incapacidade temporária, tá? Então, só uma lembrança, a gente vai estudar isso quando for estudar os benefícios em espécie, e no auxílio reclusão, eu vou relembrar isso para vocês. Mas o auxílio reclusão, ele tem essa condição negativa. O segurado que foi preso e tem a qualidade de segurado, e for segurado de baixa renda, ele vai poder gerar o auxílio reclusão para os seus dependentes, desde que ele não receba remuneração, primeiro, ele esteja em regime fechado, e desde que ele não receba nenhuma remuneração da empresa dele durante esse período, e desde que ele não esteja recebendo a maior parte dos benefícios previdenciários. O auxílio por incapacidade temporária, a pensão por morte, salário maternidade, a aposentadoria, tá? Então ele não pode gerar auxílio reclusão se ele estiver recebendo esses benefícios. Assegurado, claro, sempre
o direito de opção. Se por acaso ele estiver recebendo o auxílio por incapacidade, na verdade a pensão por morte, né, ele vai poder optar, tá? Se estiver recebendo um salário maternidade, essa segurada reclusa que está recebendo o salário maternidade vai poder optar entre receber o salário maternidade ou gerar auxílio de reclusão para os seus dependentes. Agora, como que conta o período de graça, né? Como que vai ser contado? A gente vai abordar isso no nosso próximo bloco. Vamos dar um intervalo aqui para a gente poder entender na nossa próxima aula como é que vai contar esses períodos todos aí de 12 meses, 6 meses, como é que se inicia a contagem e termina a contagem, tá bom? Vamos lá.